O livro didático é aquele livro que traz, nas suas unidades, né, os conteúdos que são obrigatórios para a aprendizagem daquela disciplina específica, né, de língua portuguesa, matemática, história, geografia, né, e ciências. Então, ele tem esses conteúdos com ilustração, né, ele deve ser um livro ilustrado e com exercícios, né? Orientação de exercícios a serem feitos na escola ou em casa e tal. Então, essa é a proposta de todo o livro didático. Depois dos parâmetros curriculares, que é um programa que agora deixou de existir, porque entrou a base, né, nacional comum curricular, mas desde os parâmetros já priorizava-se o texto no lugar da gramática, porque os livros didáticos mais antigos, da minha época, por exemplo, eles não tinham textos literários ilustrando, era gramática pura. Quando aparecia um texto, era um clássico de Machado de Assis, assim, com uma frase para você fazer análise sintática daquela frase. Então, assim, isso mudou muito, porque agora vem um texto literário, e não só um texto literário, um texto popular. Então, começaram a aparecer cordel, quadrinhos, né, tiras, cartoons, coisas que antes não se via no livro didático. E agora, né, de um tempo para cá, na década de 90, por aí para cá, com essa reforma começaram a aparecer esses textos, né? Então mudou-se o modo de ensinar língua portuguesa. Por quê? Porque após muitas pesquisas verificou-se que era um ensino equivocado. Os alunos, né, as pessoas decoravam as regras gramaticais e não sabiam escrever. Para que eu quero saber uma regra de cor se eu não sei produzir um texto? Então, assim, o ensino gramatical puro da norma padrão vinha seco, né? Só ele. Era só isso que se ensinava em língua portuguesa. Então, não se tinha nas unidades e nos conteúdos os eixos do ensino de língua portuguesa, como a gente conhece hoje, que é oralidade. A oralidade é uma coisa novíssima e tem nos livros didáticos. Pode procurar qualquer livro didático, que a primeira unidade é a oralidade. A gente acha que ninguém ensina a falar, né? Se comunicar. E a escola tem que ensinar, porque as pessoas falam em público, elas se forem advogadas, vão precisar se expressar. Se não, como cidadão comum, vão precisar, né, solicitar emprego e tal. Então, assim, a escola precisa trabalhar a língua oral também, porque ela também tem, né, o padrão e o coloquial, né, aquela linguagem que você usa no dia a dia. Então, os eixos continuam sendo oralidade, leitura, escrita e análise linguística. Vamos dizer assim, mas trocou a análise linguística, a gramática por análise linguística? Não. A gramática, ela vem quando você faz a análise linguística. Então, tanto nos parâmetros curriculares quanto na base nacional, comum curricular, é análise linguística o nome, nem vem mais escrito gramática. Concordância, regência, acentuação, ortografia, que são tópicos de gramática, são cobradas na hora que você produz um texto. Nenhuma prova do Enem cobra gramática pura, ela avalia a aquisição da norma padrão no uso, quando você precisa escrever ou quando você precisa falar. Então, se você está concordando bem, né, fazendo as concordâncias, sabendo colocar o pronome no lugar certo, se você sabe acentuar as palavras corretamente, se você sabe ortografia, você sabe gramática. E aí você usa na hora que escreve. Não tem mais nenhuma prova perguntando o que é sujeito, o que é predicado, o que é uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de gerúndio. Pelo amor de Deus, ninguém pergunta isso, né? Mas quer ver se a pessoa sabe usar isso quando escreve, né, um texto. Já falaram que o Google vai digitalizar todas as bibliotecas do mundo inteiro para, né, e aí vão acabar as bibliotecas de livro. Imagina, já fez isso e não acabou. Porque livro, né, físico tem cheiro, tem química, né? Tem gosto, assim, você quer pegar, você quer dizer é meu, quero fazer minha biblioteca. Isso quem pode, né? As crianças que não podem, né, das periferias, elas podiam, né, elas querem ter acesso a esse objeto livro, né, que é tão sedutor, né, que as crianças gostam. A gente vê isso quando chega nas escolas
assim, periféricas com livros e deixo à vontade. Embora eu tenha muitos colegas que são contra, falem mal, dizem que ele é desnecessário, eu acho exagero isso, por conta exatamente da minha experiência com as escolas rurais. O livro didático é o único material de apoio que o professor tem nessas escolas rurais. Se tira dele, né? Às vezes ele não tem um quadro de giz, não vou falar nem uma lousa de pincel. Um quadro de giz ele tem bom nas escolas rurais, né? Tirar xerox nem pensar, né? Então, ele recebe um livro didático a ver ruim, ultrapassado, às vezes não é nem aquele daquele ano, é qualquer um que sobrou, que chega lá nas escolas rurais. É aquilo que o professor tem de concreto para, né, como apoio para suas aulas. Eu estou falando de escolas rurais e elas não são poucas não aqui, viu? No estado de Rondônia acho que não são poucas no Brasil. Tem muitas escolas rurais nessa situação, sem transporte, sem carteira, sem merenda, né, e sem livro didático. Que um bom professor, ele faz de um mau livro didático, porque existe livro didático ruim, cheio de erro. Eu tenho um texto que eu escrevi, uma aula que eu apresento para os meus alunos, só mostrando erros de livro didático de São Paulo, do Rio, não é daqui não, porque a gente nunca produziu né, livro didático ainda. Eu não conheço nenhum livro produzido aqui em Rondônia. Mas cheio de erros assim, de 2 mais 2 igual a 5. Erros de mapa, de geografia, onde, né, tipo, RO não é Roraima, tem dessas coisas, um estado com o nome de outro, em outro lugar. Erro de português, então, nem se fala, é o que mais tem. Então, existe livro didático ruim. Então, um bom professor, um professor preparado, para ter no livro didático um apoio e não uma cartilha que ele tem que seguir, ou uma bíblia, para usar uma questão mais polêmica, né, que você não discute, livro didático é para ser discutido, é para ser questionado, também é para ser criticado. Porque é uma pessoa que fez aquele livro, a pessoa erra, né? A prova é que a gente encontra muitos erros nos livros didáticos. Então, um bom professor, ele vai saber fazer do mau livro didático um objeto de crítica, de estudo, de reflexão e tal.